Conexão Brasília, nova manhã. Conexão presencial hoje aqui com o Diego Amorim. Diego, mais uma vez, bom dia para você, bem-vindo aqui ao nosso estúdio em São Paulo, né, Michele? A gente segue acompanhando também, Diego, a repercussão em torno do ato realizado no fim de semana pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, seus apoiadores também. Como é que tá essa situação lá em Brasília? O que é que se comenta? Foi positivo? Não foi? Nonato, você sabe que acontece um fato em Brasília e a gente às vezes fica tentado a logo no primeiro segundo já começar a falar e analisar aquele ato. Agora já passaram-se aí 48 horas, eu ontem passei o dia ouvindo um monte de gente, lendo análises, vendo análises, acompanhando também o trabalho dos nossos colegas na imprensa, e a gente precisa aprender, digamos assim, me permitam dizer assim, a olhar os atos políticos em Brasília e tentar, eu sei que é difícil, mas tentar tirar um pouco a nossa emoção daquele assunto, controlar pelo menos essa emoção e olhar as situações com calma. Porque, veja, há uma tendência de logo rapidamente dizer o ato foi ruim ou foi bom? O ato foi de golpistas ou não golpistas? O ato vai prender ou não vai prender? É sempre aquela coisa cartesiana que a gente tanto fala que acaba acirrando a polarização tóxica. Então eu trouxe 4 pontos que aparentemente, para o nosso ouvinte, vão até parecer às vezes divergentes entre eles, mas são 4 pontos que eu avalio serem fatos e que nós estamos falando do mesmo assunto. O ato convocado aqui na Avenida Paulista pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então o primeiro ponto é, o ato foi convocado por um Jair Bolsonaro acuado. Isso é um fato. Ele estava acuado, as investigações estão avançando, surgiram fatos novos nas últimas semanas a partir da delação do Mauro Cid. Ele está com medo de ser preso, sim, está com medo de ser preso. Então tudo que ele tinha é como se Jair Bolsonaro admitisse com esse ato, olha, tudo que me resta é o povo nas ruas. Que povo? O meu povo, é claro, o povo que apoia Jair Bolsonaro, o povo que votou nele essas 2 vezes, ou na última eleição geral, e que está com ele, apesar dele estar inelegível, apesar dele estar investigado. Foi isso que ele fez ao convocar esse ato. Ele mesmo escancarou isso. Eu já ouvi em Brasília o seguinte, o bom do Bolsonaro, minha gente, é que ele é muito franco e ele é aquilo ali. Então, quando ele fala da vacina, ele é aquela pessoa ali. Então, ele mesmo escancarou a intenção dele com esse ato. Ele falou, eu quero uma fotografia. Ele disse isso quando ele convocou. Conseguiu. O que ele queria era essa fotografia e ele conseguiu. Então, o primeiro ponto, foi um ato convocado por um ex-presidente acuado. O segundo ponto, que é verdadeiro, o ato acaba reforçando as investigações que estão em curso. Goste ou não de Jair Messias Bolsonaro, isso é um fato. O que aconteceu no domingo na Paulista, a fala do presidente da República estava sendo observada por todos os investigadores. Tanto é que a Polícia Federal já decidiu incluir parte da fala dele nas investigações e no inquérito que está em curso. Alexandre de Moraes deve ter acordado cedinho no domingo e dormiu tarde e ficou com o olho vivo ali na Avenida Paulista. O que aconteceu no domingo vai reforçar as investigações. E a despeito da estratégia que foi utilizada, e eu lembro ao nosso ouvinte aquele exercício que a gente precisa fazer de olhar a política sempre como um exercício de estratégia, tudo ali foi estratégia. O Silas Malafaia fazer o discurso mais forte foi uma estratégia. O Bolsonaro fazer um discurso mais moderado, entre aspas, também foi uma estratégia. Mas nada disso vai impedir o avanço das investigações e pode até piorar as investigações. Porque em momento algum se nega a tentativa de golpe, Nonato. O Bolsonaro está insistindo naquela frase do golpe é com tanque na rua, golpe é com tanque na rua. Veja, as investigações estão mostrando que não. Não, e aí poderia ser o golpe em si. Não, mas aí o Alexandre de Moraes até falou sobre isso. Gente, se tivesse golpe, não teria uma investigação em curso. Exato. Porque você não teria um poder ali para investigar. Porque o que se investiga é a na tentativa de golpe. Justamente porque ele não foi concretizado. Senão não seria uma tentativa, ele seria um golpe. E aí não teria investigação. É isso aí. É isso aí. Então, o ato foi convocado por um Bolsonaro acuado, o ato reforça as investigações. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, aí agora quem odeia o Bolsonaro vai querer desligar o rádio. Mas a gente precisa dizer, o ato mostra a força política desse grupo político. Mostra. Mostra uma força política de um ex-presidente que, mesmo inelegível, que mesmo investigado, colocou um monte de gente na rua. Quantas pessoas? Quer saber? Não interessa muito. Era gente pra dedéu. Isso vai mudar o rumo da política nacional? Não sei. Isso vai interferir nas eleições municipais? Talvez. Isso vai interferir na eleição geral em 2026? Não sei. Tá muito cedo. Mas fato é,
mostra sim uma força política desse grupo. Ah, mas são todos golpistas. Não sei, não consegui entrevistar as milhares de pessoas que estavam lá para saber se são todos golpistas ou se no meio desses golpistas tem gente insatisfeita com o governo, tem gente insatisfeita com o STF, tem gente insatisfeita com a situação atual do governo, do país, enfim. Então, publicamente, é claro que a base do governo, Nonato e Michele, de novo, estratégia. Você não vai ver nenhum ministro do governo Lula ou o próprio Lula dizendo, olha, que maravilha esse ato, muita gente, hein? Caramba, o ex-presidente está com uma força política. É claro que ninguém vai fazer isso, mas internamente, da porta para dentro, o governo Lula, a esquerda, o progressismo brasileiro precisam fazer uma avaliação dessa fotografia que o Bolsonaro queria e conseguiu, como disse a Michele. É preciso entender o que está acontecendo ainda. O bolsonarismo morreu? Não morreu. Essa força política existe? Existe. Ela ainda é muito forte? Ela ainda é muito forte. E para concluir, o quarto ponto, esse ato de domingo mostra o oportunismo político de vários candidatos às eleições, seja para a eleição municipal desse ano, seja para 2026. E aqui oportunismo não necessariamente no sentido pejorativo, no sentido também de oportunidade. Quem esteve em cima do trio ao lado de Jair Bolsonaro não quer dizer necessariamente que ame Jair Bolsonaro. Pelo contrário, eu conheço gente que estava em cima daquele trio ali que odeia Jair Messias Bolsonaro. Mas que estava ali porque sabe que estando ali naquela fotografia vai garantir a ele louros. A política é isso, é cada um por si. E a política é matemática. Eles querem esse público. Se Bolsonaro vai ser preso ou não, quem estava ali com ele, a maioria, pelo menos eu arrisco dizer, está pouco se lixando. O que eles querem é o voto daquela multidão, que multidão, você gostando ou não, era uma multidão. Não sei se era uma multidão voto, né? De 10 mil pessoas, se era uma multidão de 1 milhão de pessoas, mas era uma multidão. Aquela multidão vota em toda eleição, Nonato. E quem estava ali quer o voto daquelas pessoas. Eu só finalizo o meu comentário de hoje aqui presencial em São Paulo, e de novo dizendo que é uma alegria estar aqui com vocês presencialmente, repetindo que eu constantemente em Brasília, foi assim no governo Bolsonaro e assim no governo Lula. Eu escuto políticos que me dizem nos bastidores, em off, como a gente chama no jornalismo, Diego, concordo com todas as suas críticas. Na época do Bolsonaro era assim, Diego, concordo com você. Na época da pandemia, então, eu tô odiando o Bolsonaro. Mas eu não posso abandonar esse barco agora porque eu preciso publicamente me colocar ao lado do Bolsonaro para garantir a minha reeleição. E a mesma coisa agora, que eu escuto de gente, Diego, você tem razão, Lula tá indo demais nessas falas do Hamas, olha, mas eu preciso estar do lado dele. Então, infelizmente, a política é uma conta que muitas vezes é única, é o cada um por si, e essa conta é, preciso de voto, é matemática, preciso me reeleger para me manter no poder, Michele. E é claro que isso daria margem para a gente falar muito mais aqui, a gente não tem esse tempo no quadro, né, Diego? Mas é um fato que a polarização continua, e o mais impressionante é que, na minha avaliação, o brasileiro ele não é polarizado. Você não tem a maior parte dos brasileiros de extrema-direita ou a outra metade extrema-esquerda. A maioria está no meio e tem que decidir a cada eleição. Então fica decidindo entre uma polarização e outra porque você não tem um candidato que aglutina essas ideias mais centrais. É isso, mas fica com a gente, Diego. Fica até o fim aqui, vai ter bolo. Tô esperando o cafezinho e pão de queijo. É isso.